Bom, vamos analisar agora como foi desenvolvida a tela conciliação bancária, tá? Então eu tenho aqui o pacote com.t2ti erp.conciliaçãocontábil.cliente, tá? Então nesse pacote aqui eu vou encontrar todas as telas, né, que fazem parte da aplicação no lado cliente. Então, primeiramente aqui eu tenho a tela conciliação bancária grid, tá? Onde nessa tela o usuário vai visualizar todas as contas contábeis, né, cadastradas no sistema. Aliás, aqui no caso são as contas caixas, tá? Nessa tela o usuário visualiza as contas caixas. Eu tenho aqui uma tela, alguns botões, tá? Uma tela simples, onde eu tenho aqui apenas dois botões, na verdade, né? Um Reload Button e uma barra de navegação, tá? Essa barra de navegação é composta de vários botões. E uma grid. Esses botões estão vinculados a essa grid, e essa grid ela está vinculada ao VO com .t2ti erp.cadastros.java.conta-caixa-vo, ok? Então aqui o usuário vai visualizar as contas caixas cadastradas no sistema. Então aqui no banco de dados eu tenho a tabela conta caixa, tá? Então são esses dados aqui que o usuário vai visualizar naquela grid. Então vamos lá. Aqui no código fonte, o construtor dessa tela ele recebe como parâmetro o controller da grid, que no caso é o conciliação bancária grid controller, tá? Então logo depois é chamado aqui o método init components, que é o método padrão que o NetBeans cria, tá? Ao criar aqui uma classe nessa tela. E logo depois nós definimos o controller da grid e também o seu grid data locator, tá? Implementamos aqui também o método getGrid1, que ele vai retornar para a gente a grid control 1, ok? Que é a grid onde o usuário visualiza aí os dados das contas caixas, tá? Então essa tela aqui é uma implementação bem simples. O controller dessa grid está aqui no mesmo pacote da tela, que é o conciliação bancária grid controller, ok? Bom, essa classe ela estende aqui o grid controller e também o grid data locator. Primeiramente aqui nós criamos dois objetos, que é o conciliação bancária grid e também aqui uma string ação do servidor, tá? Essa ação do servidor nós vamos definir aqui no construtor, que no caso é o nome da action, tá? Que vai receber as requisições lá no lado do servidor que forem realizadas aqui por esse controller. Então, antes disso, nós instanciamos aqui uma tela, né, que é a tela conciliação bancária grid, ok? E adicionamos essa tela ao MD Frame, tá, que é a tela principal do sistema, ok? Bom, então aqui no lado do servidor, no pacote com.t2ti-erp.conciliação-contábil.servidor, nós temos aqui a classe conciliação bancária grid action, ok? Aqui no método getRequestName nós temos a definição do nome dessa action, tá? Que no caso é a conciliação bancária grid action, e no método executeCommand ele será realizado quando essa classe, né, essa action receber uma requisição. Bom, então aqui no método loadData, tá? Esse método loadData ele será executado sempre que o usuário abrir essa tela, né, chamar essa tela no sistema, ou então quando o usuário clicar aqui no botão de reload, tá? Então, o usuário abriu a tela, né, ou clicou no botão de reload, será executado aqui o método loadData, onde nós primeiramente vamos definir aqui um parâmetro, tá? Que é um parâmetro ação. Na verdade, esse controller aqui, nós seguimos os mesmos padrões dos módulos anteriores, tá? Mas como aqui a implementação é um pouco diferente, nós nem precisamos informar esse parâmetro, tá? Então eu já vou excluir esse parâmetro aqui do código, onde nós não estamos utilizando o mesmo, tá? Então qual o procedimento aqui? Então no método loadData, primeiramente nós realizamos uma requisição para o servidor. Essa requisição é feita aqui através do método getData da classe clientUtils, tá? Onde nós passamos aqui
como parâmetro o nome da action no servidor que vai receber as requisições e aqui um grid params, tá? Então, realizada essa requisição, aqui no lado do servidor, automaticamente será executado o método execute command, ok? Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar no banco de dados todas as contas caixas cadastradas no sistema, ok? Então, ele vai realizar aqui uma conexão com o banco de dados, vai fazer essa consulta no banco de dados e retornar essas informações para a aplicação cliente que realizou essa requisição, ok? E dessa forma, então, serão mostrados os dados aqui na grid das relações das contas caixas, tá? Então, continuando aqui no controller dessa grid, no método double-click, esse método ele será executado sempre que o usuário der um duplo clique em um registro que estiver sendo mostrado aqui na grid, tá? Então, ao executar esse método double-click, nós buscamos qual foi a conta caixa que o usuário selecionou, tá? E instanciamos aqui a classe conciliação bancária detalhe controller, tá? Passando como parâmetro a grid, que é a tela de grid, e a conta caixa, no caso o registro que o usuário selecionou lá na grid, ok? Bom, então esse é o código-fonte aqui da nossa tela da grid, ok? Vamos visualizar aqui então agora a tela de detalhe. Então, voltando aqui no pacote no lado do cliente, nós temos aqui a classe conciliação bancária detalhe. Bom, aqui nós já temos uma tela um pouco diferente, que vocês já viram aí nos outros módulos do ERP. Então, aqui primeiramente nós temos um form, tá? Aqui nós temos um form, tá? Esse form, ele também está vinculado aqui ao VO conta caixa VO, tá? Então aqui nós vamos mostrar os dados da conta caixa que foi selecionado pelo usuário lá na tela de grid. Então aqui nós mostramos o código da conta e o nome da conta, ok? Antes disso nós temos aqui dois campos data, tá? No caso o campus date control, onde o usuário vai informar o período que ele quer realizar a conciliação. Aqui nós temos um reload button e temos também um generic button. O reload button, o usuário vai clicar para que o sistema carregue os dados aqui dos lançamentos contábeis e também os lançamentos do extrato, tá? Aqui nesse generic button, o usuário vai clicar e o sistema vai realizar a conciliação desses lançamentos que foram carregados, tá? Logo aqui abaixo nós temos Combo Box, onde o usuário vai selecionar os critérios para conciliação dos lançamentos, tá? Nós temos aqui uma grid, onde essa grid está vinculada ao VO com .t2tirp.financeiro.java.extrato conta banco VO, ok? Então os dados que o usuário visualiza naquela grid, eles estarão cadastrados, armazenados aqui na tabela extrato conta banco, ok? Então são esses dados que o sistema vai buscar quando o usuário clicar aqui no botão, de acordo com o período que ele informou. Então aqui essa grid está vinculada ao VO extrato conta banco VO, tá? Nós temos aqui uma outra grid, onde essa grid está vinculada ao VO com T2TIRP, contabilidade Java, contábil lançamento detalhe VO, ok? Então, os dados visualizados nessa grid são os dados aqui da tabela contábil lançamento detalhe, ok? E aqui, finalmente, nós temos uma terceira grid, que é a grid onde o usuário visualiza os lançamentos que foram conciliados, onde essa grid não está vinculada a uma tabela do banco de dados, tá? Ela está vinculada aqui a um VO conciliação bancária VO, tá? No pacote com T2TIRP conciliação contábil Java, tá? Só que esse VO, ele não tem nenhuma relação, ele não está vinculado a nenhuma tabela no banco de dados. Então, se nós viermos aqui no pacote
com T2TIRP conciliação contábil Java, nós podemos verificar aqui o VO conciliação bancária VO, tá? Essa classe estende a Value Object Implementation, tá? Que é do OpenSwing, e também implementa Serializable, ok? Mas vocês podem perceber que nós não temos aqui as anotações da JPA, tá? Ou seja, esse VO ele não está vinculado a nenhuma tabela do banco de dados, tá? Então nós temos aqui os seus atributos e seus respectivos gets and sets, ok? Então aqui nessa grid nós não teremos vinculação com o banco de dados, tá? Então nós veremos posteriormente aí como é que nós estamos populando os dados dessa grid, ok? Bom, aqui no código-fonte dessa tela, primeiramente aqui nós temos a definição do controller da grid lançamento. Temos também a criação aqui do objeto que é o controller, né, da grid extrato conciliação bancária, que é essa grid que nós estamos visualizando aqui. E também aqui temos a definição do objeto da grid lançamento bancário conciliado, tá? Que é essa grid aqui de baixo. Ok? O construtor dessa classe ela recebe como parâmetro o controller do form, tá? No caso o form que está mostrando os dados ali da conta caixa. O controller é o conciliação bancária detalhe controller, ok? O generic button 1 nós definimos aqui o tooltip test, tá? Que é o conciliar lançamentos. Logo depois nós definimos aqui os controllers das grids. Então nós temos aqui os controllers da grid lançamento, temos aqui o controller da grid extrato e também aqui temos o controller da grid conciliado, ok? Aqui no generic button, tá? Esse botão aqui onde o usuário vai clicar para conciliar os dados, né? Os dados dos extratos e também dos lançamentos contábeis, nós fizemos aqui uma criação de código personalizado, tá? Então você vem aqui na aba propriedades e aqui em código você deve visualizar aqui, ó, na criação de código personalizado, o código que foi criado, tá? Então nós criamos aqui um generic button passando uma imagem como parâmetro, tá? Lembrando que essa imagem aqui, ok.gif, ela está dentro de um jar do OpenSwing, tá? Que no caso aqui é o client.os.jar. Se você vier aqui em bibliotecas, né, nesse jar, nós temos aqui uma pasta chamada images, tá? E essa pasta images contém aqui o arquivo ok.gif, que é o arquivo, né, que é a imagem que nós estamos utilizando para aquele botão, ok? Então, caso você tente abrir essa tela e ocorra algum problema em relação a essa imagem, você tem que visualizar aqui dentro desse jar para verificar se essa imagem está nesse arquivo, ok? Bom, então continuando aqui no código-fonte, né, nós definimos aqui os controles das grids, criamos aqui o método getForm1 que vai retornar para a gente o form1, ok? Bom, o controller do form, ele é o conciliação bancária detalhe controller, tá? Está aqui no mesmo pacote dessa tela de detalhe, onde primeiramente aqui nós temos aqui a criação de alguns objetos, né? Que é o conciliação bancária detalhe, no caso a tela em si, a tela de detalhe, conciliação bancária grid, que é a tela de grid do conciliação bancária, e temos aqui também o objeto conta caixa VO, ok? O construtor dessa classe recebe como parâmetro uma conciliação contábil grid, né, que é a tela de grid, e também a conta caixa VO, ok? Primeiramente nós definimos aqui esse objeto conciliação contábil grid, tá? Definimos também o conta caixa, instanciamos a tela de detalhe, tá? Passando como parâmetro esse controller. Logo depois definimos
aliás, mostramos, né, essa tela de detalhe na tela principal do sistema, aqui no caso no MDI Frame. Setamos esse form para o modo somente leitura e chamamos aqui o método reload desse form, ok? Ao chamar esse método reload, automaticamente será executado aqui o método load data. No método load data, ele vai retornar um VO response, tá? Que no caso é o VO response contendo aí os dados dessa conta caixa, tá? Então vocês podem verificar que esse controller aqui, ele não realiza nenhuma requisição para o servidor, ok? Então tudo é feito aqui na aplicação cliente, já que ele tem todos os dados aqui da conta caixa, tá? Para serem mostrados aqui para o usuário. Então não há necessidade de realizar outra requisição para o servidor para que os dados dessa conta caixa sejam mostrados ali na tela, ok? Bom, no próximo vídeo nós iremos analisar os controllers aqui das grids, né, do lançamento do extrato, dos lançamentos contábeis e também como é que está sendo feito aqui o cálculo da conciliação desses dois lançamentos.